Olá, meu nome é Yuri. Esse vídeo é um trabalho da disciplina de Neurociências Aplicadas à Saúde, do mestrado em Ciências Médicas da Universidade de Fortaleza. Eu vou falar sobre alguns aspectos da fisiologia do controle do peso. Inicialmente, para contextualizar, nós podemos ver aqui à esquerda alguns dados extraídos do site da OMS, mostrando que a obesidade em todo o mundo quase triplicou desde 1975, mostrando também que a maior parte da população mundial vive em países onde o sobrepeso e a obesidade matam mais do que o baixo peso. Já à direita nós vemos alguns dados do Brasil, do IBGE, mostrando que na população acima de 20 anos, a prevalência de obesidade mais que dobrou entre os anos de 2003 e 2019, tanto em homens quanto em mulheres. Aqui nós podemos ver uma lista com alguns fatores etiológicos relacionados à obesidade, publicada no Guideline Europeu. A gente tem à esquerda fatores endógenos, a predisposição genética, a epigenética, perfil familiar, fatores fisiológicos, anormalidades endócrinas e fatores exógenos como o ambiente, a ocupação, o estilo de vida, a ingestão alimentar, o gasto energético, a atividade física, a parada do tabagismo, uma curta duração do sono, alterações do sono de uma forma geral, distúrbios alimentares, fatores psicossociais, depressão, drogas, entre outros. Já nessa tabela nós temos causas de obesidade listadas no Guideline norte-americano. A gente tem causas genéticas, distúrbios monogênicos, como a mutação do receptor MC4R, que é a causa mais comum de obesidade monogênica, deficiência de leptina, deficiência da PONC, síndromes como Prader-Willi, Bardet-Biedl, causas secundárias, neurológicas, lesão cerebral, obesidade hipotalâmica, distúrbios endócrinos, o hipotireoidismo, que é questionável como causa de obesidade, síndrome de Cushing, deficiência de GH, pseudohipoparatireoidismo, alterações psicológicas como depressão, distúrbios alimentares, drogas. Então, só por essas duas listas a gente já tem uma ideia da complexidade dos fatores envolvidos na etiologia da obesidade. Essa figura ilustra alguns componentes do controle fisiológico do peso e do apetite. Nós temos sinais periféricos, nós temos a via hedônica, a via homeostática no sistema nervoso central. E apesar dessa separação didática, esses componentes interagem, eles conversam entre si. E dessa conversa é que resulta a fisiologia do controle do peso e do apetite. Essa figura ilustra a sinalização periférica do controle do apetite, na qual estão envolvidos vários fatores, sendo o único deles orexigênico, a grelina. Todos os outros fatores periféricos são anorexigênicos, como por exemplo a leptina, produzida pelo tecido adiposo, a insulina, o polipeptídeo pancreático, a milina, glucagon, PYY, oxintomodulina, GLP-1, colecistoquinina. São todos fatores anorexigênicos que vão exercer as suas ações ou através do nervo vago ou por ação hipotalâmica direta. Essa representação do controle homeostático do apetite mostra que no núcleo arqueado do hipotálamo existem dois grupos de neurônios distintos com ação antagônica. Os neurônios da PONC-CART, que expressam a proopiomelanocortina e o transcrito regulado por anfetamina e cocaína, que são anorexígenos, e os neurônios NPY-AGRP, que expressam o neuropeptídeo Y e o peptídeo relacionado ao AGUT, que são orexígenos. Os neurônios da PONC-CART são estimulados no período pós-prandial por leptina e por insulina e vão emitir um sinal para os neurônios de segunda ordem no núcleo paraventricular via alfa-MSH, que vai se ligar aos receptores MC4R e MC3R. Esses neurônios de segunda ordem produzem o TRH e o CRH e via núcleo do trato solitário levam a uma redução da ingestão alimentar e um aumento do gasto energético. Já os neurônios NPY e AGRP, que são estimulados por grelina em jejum, além de inibir os neurônios da PONC-CART, emitem um sinal para os neurônios de segunda ordem na área hipotalâmica lateral
Esses neurônios de segunda ordem produzem o MCH, que é o hormônio concentrador de melanina, e levam via núcleo do trato solitário a um aumento da ingestão alimentar e uma redução do gasto energético. A PONC dá origem não somente ao alfa-MSH, como também ao ACTH e à beta-endorfina. A beta-endorfina faz um feedback de alça curta e regula a própria via da PONC-CART. Por isso que a gente pode utilizar, por exemplo, a associação de bupropiona com naltrexona, já que a bupropiona estimula a via da PONC-CART e a naltrexona inibe a regulação dessa via, amplificando ainda mais o sinal anorexigênico. Nessa figura nós temos uma representação da via hedônica do apetite. Ela se caracteriza pelo querer, pelo gostar, pelo aprender. Há uma liberação de dopamina pela área tegmentar ventral no núcleo accumbens. E o que acontece nas pessoas com sobrepeso e obesidade é que o querer, com o passar do tempo, vai se tornando cada vez maior. O querer, que é principalmente dopaminérgico, e o gostar, que está relacionado com as vias endocannabinoides e opioides, o gostar vai se tornando menor, de tal forma que a pessoa precisa de uma ingestão cada vez maior de alimentos palatáveis para obter o mesmo prazer da vez anterior. Então a gente poderia se perguntar qual das duas vias é mais importante no controle fisiológico do apetite, se a via hedônica ou a via homeostática. Sem ter a pretensão de responder essa questão, a gente poderia analisar um estudo aqui de 2015, no qual animais foram submetidos à ablação do AGRP. Então, esses animais tiveram a ablação do apetite homeostático. A gente tinha um grupo de animais controle, representado em preto, que tinha uma determinada ingestão de alimentos. No grupo representado em vermelho, houve a ablação do apetite homeostático, a ingestão foi menor. No grupo azul, houve uma oferta de alimentos bastante palatáveis e a ingestão foi maior. E no grupo amarelo, onde houve tanto a ablação do AGRP quanto a oferta de alimentos palatáveis, a ingestão foi tão grande quanto no grupo no qual não houve a ablação, mostrando que, pelo menos nesse estudo, houve uma prevalência do apetite hedônico, já que a alimentação se manteve, mesmo com a ablação da via homeostática. Nessa figura nós vemos um trabalho de 2011, em que o autor propõe um modelo onde há um equilíbrio entre o comportamento hedônico e homeostático dos indivíduos não obesos, enquanto nos indivíduos obesos haveria uma prevalência do comportamento hedônico. A gente vê um aumento no reforço e na recompensa obtida pela alimentação, de acordo com esse modelo. Quando a gente fala do controle do gasto energético, é muito importante falar sobre o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom passou a ser identificado em humanos adultos a partir de 2003, quando se verificou que os pacientes que faziam PET scan em salas frias tinham captação na região supraclavicular, interescapular, paravertebral. Então se identificou que essa captação era devida à ativação do tecido adiposo marrom. Ele tem algumas características que o diferenciam do tecido adiposo branco. No tecido adiposo branco existe uma única grande gotícula de gordura, enquanto no tecido adiposo marrom são várias pequenas gotículas. Há uma presença muito maior de mitocôndrias e a presença também da UCP1, que é a proteína desacopladora 1. Então o tecido adiposo marrom promove uma termogênese sem tremor, que é estimulado também pelos hormônios tireoidianos e pelas catecolaminas. Grande parte da pesquisa em obesidade atualmente reside em tentar se desenvolver o chamado tecido adiposo bege, que se caracteriza por células de tecido adiposo branco que passam a ter características semelhantes às do tecido adiposo marrom. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção.